Então, bem-vindos ao curso de Terapias Naturais Cristãs. Nós estamos aqui com liberdade de consciência e podemos utilizar sim a nossa expressão, o nosso nome de cristãos. O nosso curso é um curso cristão porque só usa terapias de base fisiológica e, na medida do possível, de bases teológicas também, que nós vamos ver hoje. Um dos versos bíblicos que trazem a base teológica para algumas verdades que vamos estudar, para algumas informações importantes que vamos ter nesse módulo, está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, última parte do versinho 30. O outro verso é Mateus 8, 29. Se quiserem já ficar de prontidão, nós vamos ler esses dois versos aqui. Então, primeiro João 14, 30, a minha versão, a minha Bíblia diz o seguinte: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. E a parte que agora mais nos interessa no contexto: e ele nada tem em mim. O Senhor Jesus fez questão de enfatizar que o príncipe do mundo, que é Satanás, o príncipe das trevas, não tinha absolutamente nada com ele. E fazendo o pensamento contrário da frase, se ele não tinha nada com Jesus, Jesus também não tinha nada dele. Nada com ele que fosse do inimigo. Esse é um princípio, é uma base teológica para o nosso módulo de terapias alternativas seculares. Saber discernir qual é a terapia que o Senhor Deus aprova e qual é aquela que você pode usar com segurança. Então, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim e eu não tenho nada com ele. Não tem nada dele comigo e nada meu com ele. Então, essa é a condição que o Senhor Deus espera de nós também. Mateus 8, 29. Existem muitos versos que você também, como terapeuta cristão, vai poder incluir no seu roteiro. Você também vai formar outros terapeutas. É um direito de cada terapeuta formar outros. Você tem o direito de ter depois do seu instituto, a sua escola de formação, para multiplicar, para partilhar, né, para fazer toda essa multiplicação de conhecimento. Então você vai encontrar outros versos. Eu só citaria esses dois, mas você vai poder pôr muitos outros que dão esse cunho, né, que fazem com que nós tenhamos essa base teológica. Nada do inimigo em nós e nada de nós com ele. Então, o segundo verso que eu separei para vocês, Mateus 8, 29, o contexto é a cura de 2 endemoniados gadarenos. Vocês conhecem a história, né? E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Realmente, Deus não tinha nada com eles. E eles não tinham nada com o Filho de Deus. Nada. Nenhuma teoria, nenhuma afinidade, nenhuma ideiazinha, nenhum objeto, nenhuma revista, nenhum filmezinho, nenhuma música no celular, nenhuma ideia acariciada, nenhuma dúvida que às vezes agrada as nossas próprias concepções humanas, né? As nossas próprias filosofias. Nada. Não, que temos nós com ele, que temos nós contigo. Nada dele em nós e nada nosso com ele. São duas bases teológicas importantes para que a gente pare para pensar qual o rumo que nós queremos ter na nossa vida, inclusive no sentido do ato de trabalhar com prevenção e cura. Será que em nome da cura eu posso usar pelo menos um pouquinho de algo que não seja da luz? Não, mas é só um pouquinho, né? Quem sabe, em algum momento nós vamos ser tentados a ficar até confusos, porque o inimigo também faz milagres. Ele também cura, entre aspas. Ele também tem o dom da cura, entre aspas. E nós somos muito tentados, muitas vezes, a acreditar nele, ou pelo menos ficar confusos. Isso pode acontecer conosco. E não significa que venham de pessoas, que esses momentos ou essas curas, entre aspas, venham de pessoas inadequadas, despreparadas, ou que você não tem simpatia. Aí é que está o maior risco. Pode ser de uma pessoa muito amável,
de uma pessoa muito gentil, de uma pessoa com muitos títulos, de uma pessoa com cargos na igreja. Pratica iridologia, ou pratica acupuntura, aceita acupuntura, ou aceita os princípios da homeopatia, os florais de Bach, ou a reflexologia. A reflexologia não dá pra gente negar, mas vocês vão entender qual é a reflexologia que Deus aprova, que tem base fisiológica, anatômica, biológica, né? A gente vai ver, inclusive, eu não tenho as páginas do livro do Dr. Hélio Grama sobre isso, mas estão todas ali essas informações. Por isso que é importante ler o máximo que vocês puderem, o máximo. E essas duas bases teológicas, elas me fazem lembrar, e eu fiquei muito feliz de rever aqui uma família que trouxe para nós um testemunho muito importante quando estávamos estudando ainda esse assunto. Num dos MVs em São Paulo, nós conhecemos um casal, esse casal está aqui, e eles nos contaram do desejo deles de irem para o campo, criar os filhos no campo. Então, foram várias vezes que a gente conversou, acho que pelo menos uns 2 congressos, em alguns momentos por e-mail, e agora eu tive a grata satisfação de revê-los, eles estão aqui, né? Eles nos contaram que pediram para Deus que queriam ir para o campo, e Deus deu um sonho para o esposo, é isso, né? E nesse sonho, um anjo, se eu esquecer de algum detalhe importante ou falar alguma coisa meio fora, aí vocês me corrijam. Um anjo disse para vocês querem ir para o campo? Eu vou levar vocês para o campo. Mas antes eu tenho uma tarefa para vocês. Limpem a sua casa. De princípio eles não entenderam exatamente o que significava, mas depois eles começaram a pôr em prática, a limpar. E perceberam que eles tinham muita coisa que tinha que jogar fora. Muita coisa que tinha que jogar fora. Mas muita mesmo. Desde coisa que você guarda muitos anos e nunca usa e nunca serve para nada, só está entulhando, até coisas que você olha e pensa, por que eu estou guardando? Veja, eu falei 2 classes de coisas. Umas que a gente guarda porque a gente pensa que vai usar. São coisas aparentemente úteis. Mas já fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu nunca usei. Tá lá. E outras a gente nem sabe por que guarda. Está guardando, né? E eles começaram a limpar. E o processo todo, teve várias etapas, mas quando eles fizeram a maior limpeza, a parte maior da limpeza, eles tiveram a grata satisfação de serem convidados a morar numa casa no campo sem pagar aluguel, para cuidar da casa. Então, nesse tempo que ela me falou isso, eu lembrei de um quarto da minha casa que precisava muito de uma grande limpeza. Não era limpeza de sujeira, de chão, de parede, não. Nós sempre moramos no campo, toda a manutenção da casa era sempre a gente que fez, então eu sou bem familiarizada com reformar a parede, pintar a parede, então isso não estava faltando. E meus filhos, quando adolescentes, me ajudavam. Mas limpar do quê? E eu comecei a olhar as coisas que eu guardava. Em nome da arte, de gostar de fazer coisas bonitas com a mão, de dar aulas de arte, de mexer com crianças, a gente guarda muita coisa. E no fim eu já não tinha mais lugar para pôr as minhas coisas. E nós tínhamos ele não era funcionário, mas ele era uma pessoa com muitos problemas com álcool e nem sempre tinha casa para morar, então meu marido cedeu uma casa ali perto da nossa casa para que ele pudesse morar aquele tempo, e ele trouxe algumas coisas para aquela casa. Trouxe um tanque, trouxe algumas cadeiras, trouxe... a gente costuma falar no Paraná de cristaleira ou copa, que é um móvel de cozinha onde você põe pratos, copos, panelas, mas não é um armário que você põe lá embaixo e um aqui em cima, é um inteirão, né? Então tinha uma coisa velha daquela na casa. Uma pessoa muito sofrida, com uma família destruída, com alcoolismo, muita doença, e, enfim, ele não ficou muito tempo ali, mas largou aquelas coisas ali. E eu peguei aquele móvel e levei aquele móvel para dentro desse quarto, que me despertou a atenção para limpar quando eu vi o testemunho dos nossos irmãos. E quando eu voltei do MV, eu falei, eu vou limpar esse quarto, eu vou dar fim nisso. Eu vou queimar, eu vou dar de presente o que ainda presta, e o máximo que eu puder eu vou jogar fora. Eu fiquei 3 meses limpando, porque era difícil jogar. Era muito difícil jogar. Há pessoas que não têm tanta dificuldade de se desfazer de algumas coisas. Eu não me apego a coisas.
Mas em nome do artesanato, você fica pensando, isso aqui ainda vai servir. Olha, isso aqui serve para pôr na roupinha de uma criança, eu vou costurar e e nunca faz isso. É muita coisa. E eu coloquei a maior parte dessas coisas dentro desse móvel. Era um móvel velho e feio. E depois de ter limpado quase tudo, sobrou o móvel. E eu olhei para o móvel e me veio, e o Espírito Santo me falou bem claro: por que você trouxe essa coisa tão feia para a tua casa? Por que você trouxe esse objeto com tantas marcas negativas de vida? Já foi testemunha de tantos homicídios, de tanto adultério, de tanta angústia. Você trouxe um objeto feio para dentro da sua casa. Eu só entendi a palavra feia, mas hoje eu entendo que era um objeto sem a bênção. Sem a bênção. Objetos têm bênção. Aí posteriormente vi também no MV: não leveis objetos amaldiçoados para dentro da sua casa. Mas nunca tinha lido isso, nunca tinha parado para pensar. Enfim, eu vou tirar esse armário hoje. E tiramos, meu marido me ajudou, levamos lá fora e vamos queimar esse armário. Uma madeira muito velha e seca. Não pegava fogo. E não estava chovendo. Não queimava. Aí eu entrei em pânico. Eu preciso queimar isso hoje. E meu marido: vai dar o pôr do sol, vamos fazer culto, esquece isso. Amanhã à noite a gente mexe com isso. Não, eu não vou passar o sábado olhando esse negócio aqui no fundo do meu quintal sem queimar. Nós vamos queimar isso agora. Busca combustível para mim. Aí ele foi no barracão, buscou um combustível, jogamos e com muito custo aquele negócio começou a queimar e queimou por muito tempo. Demorou muito para terminar. Queimou. Destruiu. Acabou. E eu tinha um quarto de visitas limpinho na minha casa agora. Um quarto de hóspedes como eu nunca tive. Aí pintei uma das paredes, fiz uma coisa bonita ali para ficar agradável. Ficou limpinho, conseguimos uma cama, um viadinho do lado. Toca o telefone e o e-mail. Dr. Silmar Cristo tinha uma pessoa no sul do país precisando passar uns dias na casa de alguém que pudesse fazer uns tratamentos naturais contra a artrite reumatoide. Até ontem eu não tinha o quarto. Hoje eu tenho, pode mandar. E foi assim que a Helenita veio para nossa casa, ficou 10 dias ali, foi a primeira pessoa oficial que veio para receber tratamentos de hidroterapia, de geoterapia, todos os tratamentos que nós aprendemos no curso. E foi uma bênção muito grande para a minha vida, para a vida do meu esposo e para a vida dela. Então, se eu não tivesse feito aquela limpeza, que começou com o testemunho de vocês, né, do casal que está aqui, da família que está aqui, eu não teria aquele quarto. Ficou muito claro para mim que eu estava no caminho certo. Não sei se para vocês ficou. Para mim ficou muito claro que eu fiz o que tinha que ser feito e que eu precisava dar uma atenção especial para esse item de limpeza, né? E lembrei que quando os meninos eram pequenos, nós fizemos uma campanha: vamos fazer um pente fino nessa casa, tudo que parece ser do inimigo nós vamos tirar daqui. Tudo que você sabe que é, e o que você imagina que possa ser, que não tenha ligação com Deus, mas tem que nós vamos tirar. E aí meu filho caçula tinha uma coleção de monstrinhos fosforescentes, ou não sei como fala, que brilham no escuro, luminosos, que brilham no escuro. Ele tinha vários, tinha muitos. A cor deles era bonita, mas a cara deles era feia, o formato deles também era feio. Como é que meu filho tinha aquilo? No nosso tempo de ignorância alimentar, eles ainda comiam ocasionalmente esses pacotes de salgadinhos. E para que aumentasse a venda, a indústria punha esse bichinho dentro do pacote. Então ele tinha uma coleção daqueles. Ele não comia sempre, mas cada vez que comia tinha um bichinho daquele. E ele: mãe, vamos queimar esse negócio? Eles têm a cara feia. E eles vêm num pacote que não é comidinha de Jesus. Falei: não é mesmo, vamos queimar. Também deu muito trabalho para queimar aquilo. Mas foi uma limpeza. Eu tenho certeza que meu filho foi abençoado emocional e espiritualmente com aquele detox, né, de coisas não abençoadas. E aí veio o dia que o quarto do meu filho mais velho cheirava enxofre. Meu filho mais velho tem um histórico muito abençoado por Deus, muito sofrido, com muitos desafios, mas muito abençoado. E nessa época o quarto dele cheirava enxofre, por mais que eu limpasse, por mais que eu tentasse, por mais que colocasse qualquer aromaterapia ali, não dava certo o negócio. E aí ele foi muito honesto comigo nessa época. Falou: mãe, me ajuda a limpar o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa. Falei: o que você tem no seu guarda-roupa? Venha e veja. Então era o começo dos
dos jogos, dos CDs, de morte, de luta, de competição e por aí afora. E falou, mãe, eu quero quebrar tudo, me ajuda. E fizemos uma grande fogueira com aquilo. Nunca mais aquele quarto fedeu. Queridos, eu digo isso para vocês porque as verdades espirituais se discernem espiritualmente. Esse tipo de informação, dentro do nosso curso de Terapias Naturais Cristãs, ele só é passado com a intenção de que nós conheçamos os ardis de Satanás. E nenhum outro motivo. Não é para assustar, não é para vanglória, não é para nenhum outro motivo. E nem para levantar também questões lá fora, né? Ou mal entendidos que podem ser levantados com informações assim. Mas só para que a gente conheça um pouquinho dos ardis de Satanás. Eu sei que a partir de agora, ou mesmo antes disso, você já teve experiências mostrando para você que tipo de inimigo você tem. E até onde ele é capaz de ir. E o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer para evitar o máximo possível que tenha alguma coisa dele com a gente e nossa com ele. Então, se esse meu objetivo aqui for alcançado, eu vou ficar muito, muito feliz. Aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim e eu não quero nada com ele. Nada. Nem um bichinho que veio dentro do pacote dos chips. Nem um bonequinho que foi feito com uma intencionalidade pagã ou uma intencionalidade imoral. Não vou citar nomes de empresas, mas as indústrias de brinquedos, elas estão repletas de exemplos dessa natureza. Qual foi a intencionalidade desse brinquedo? As bonecas fica claro a gente perceber. Uma boneca que faz com que com a sua filha brinca, desenvolvendo o seu instinto materno, o seu instinto de cuidar, de conversar, de ser amiga, de aprender a ser mãe. Pode ser uma boneca com uma intencionalidade sadia, pode ser. Agora, uma boneca que incita a sexo precoce, sexualidade precoce, sensualidade precoce, para não dizer outras coisas piores, né? A consumo, a vaidade, a maquiagem, roupas caras, acessórios caros. Essa boneca não foi feita com uma intencionalidade positiva cristã. A intenção não foi. Ah, mas e a música? Nossa, mas essa música é tão linda. É uma melodia tão maravilhosa, fabulosa. Conheça o autor. Conheça o autor se você ficar com dúvida. Vá ver a história de vida desse autor. Essa música tem uma intencionalidade, mesmo que ela seja bonita, mesmo que o autor seja cristão. Independente da orquestra que está tocando ali, se tem ou não tem instrumentos aprovados por Deus, se é ou não usada na igreja, conheça a história do autor. Com que intenção ela foi escrita. Aquela intenção lá vai passar para você. Vai entrar no seu lóbulo frontal porque está entrando nos teus ouvidos. O mesmo princípio com filmes. O mesmo princípio, qual é a intenção? Pode ser um filme com título de cristão. Pode ser um filme com título de cristão. Qual é a intencionalidade por trás? Quem são as pessoas que estão atuando nesse filme? São perguntas importantes para que a gente siga esse princípio, essa base teológica. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, eu não quero nada dele. Nada. Então é uma questão muito, muito importante para a nossa vida. Nós trabalhamos uma época num orfanato, eu trouxe a pasta com fotos desse orfanato. E no momento as instalações ali estão sendo usadas para um curso de obra médico-missionário também, ou de evangelismo missionário, não sei, ou agricultura, alguma coisa assim. A irmã do Daniel esteve lá. E não sei por quanto tempo ela esteve, mas nós estivemos lá por um ano, né? Nós estivemos algum tempo fora do país. Eu precisava estudar, eu precisava conhecer a naturopatia no berço, que é a Alemanha, a Suíça. Eu precisava ver como era lá, para Deus me fortalecer, para fazer alguma coisa para Ele nessa área aqui. Eu tinha muita insegurança, eu precisava conhecer. Então Deus nos levou para lá sem saber falar a língua, nos deu a oportunidade de aprender um pouquinho, nos abriu muitas portas. E enquanto estávamos lá, conhecemos os donos desse orfanato aqui em Minas, em Divinópolis. E ficamos ali em Divinópolis por um ano. Ali em Divinópolis eu enfrentava muita oposição espiritual. Nós enfrentamos muita oposição espiritual. Mas nós não sabíamos do que passamos a saber 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos depois. Lê Esperança do Brasil. Posteriormente, pessoas que estavam lá trabalhando, aflitos com os problemas, me ligaram: escuta, você sabe disso? Eu sei.
Só que eu não sabia que era por isso, porque eu não conhecia a história do lugar. Existem locais que precisam, urgentemente, que vá um cristão ali e que desvende e que enfrente o mal assim, cara a cara, corpo a corpo. Nesse lugar foram feitos tais e tais rituais. Mas agora são cristãos que estão aqui e nós precisamos nos achegar a Deus e limpar tudo que tem do inimigo em nós, porque aqui é um novo lugar. Aqui é um novo lugar, nós não queremos a presença de Satanás aqui. Nesse local, nós levamos 2 órfãos para casa, no final da nossa jornada ali, e um deles conta que um velotrol, será que eu falo outra palavra? Uma motocicleta, ou um velocípede. Velocípede, uma bicicleta de criança pequena, com 3 pedaizinhos, né? 3 rodas e 2 pedais, isso. O orfanato ganhou de uma determinada marca, marca de uma cantora, inclusive famosa, e a criança brincava, iam todos dormir e aquele brinquedo continuava rodando à noite. Mas isso não existe. Eles viram isso, e ouviram. Não tinha ninguém em cima da bicicleta rodando. Então nós vamos queimar isso, porque a pessoa que produziu esse material é uma pessoa que não tem ligação com Deus. A intencionalidade dela é negativa, é maligna. Então vamos queimar esse negócio. Também não pegava fogo. Demorou muito para pegar fogo. Nós tivemos ali a oposição espiritual ali foi muito grande. A ponto de você chegar num quarto para dormir como mãe social, para cuidar das crianças no fim de semana, e você sentir voz, eu não ouvi voz, eu senti a opressão, aquilo de uma presença maligna dizendo, aqui não é teu lugar, vai embora daqui, isso aqui é meu, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não quero vocês aqui. Eu ouvia isso dentro da minha alma, do meu coração. Eu não ouvia no ouvido, mas ouvia no meu entendimento. E uma oposição muito grande. Nós ganhamos muitos momentos difíceis naquele lugar, aquele ano. Ninguém nos apoiando com o trabalho que era de Deus. Um monte de gente trabalhando no lugar, ganhando dinheiro, e as crianças com muita deficiência. Desde comida, roupa, carinho, espiritualidade, tudo. Foi um período difícil. Porém, eu não sabia dos problemas anteriores da Terra, né? Posteriormente a gente ficou sabendo. 2000. Ano de 2000, oficialmente, nosso cunhado inaugurou o IEMS, o Instituto Educacional Pastor Manuel Soares, lá no Paraná, na região rural de Braganey. E nós, com muito carinho, com muita honra, com muita alegria, fizemos parte do projeto dele. Lecionamos ali, eu e meu esposo Lucas, por 2 ou 3 anos. O primeiro ano foi sem fins lucrativos, foi um trabalho missionário que nós fizemos, mesmo porque eles estavam com nossos filhos sem cobrar mensalidade também. É um colégio em regime de internato, um colégio com uma proposta financeira mais acessível, um colégio rústico, um colégio simples, que pudesse alcançar as pessoas que não podem pagar uma educação adventista nos nossos colégios. E esse trabalho é muito abençoado, já está com 18 anos, o colégio já é um jovem, né? Não é nem adolescente mais, é um jovem. E ali eu entrei em contato de forma muito direta com pessoas que vieram do candomblé, que vieram do misticismo, que vieram do espiritismo, que vieram de seitas místicas. E não tinha como você não entrar na história dos alunos. E eu quero contar para vocês a história de uma aluna, com o consentimento dela. Não tenho mais contato com ela já há 18 anos. Mas foi com o consentimento dela que todo esse tempo eu vim dando esse testemunho da vida dela. Ela era uma menina mediana, com muita dificuldade para estudar, para aprender, mas ela decorava textos enormes de Darwin, de Nietzsche ou outros pensadores, outros filósofos ateus. Então, ela ouvia as vozes dos textos que eles queriam que ela decorasse, e ela decorava aqueles textos. Não ia bem em matéria nenhuma, mas ela tinha uma memória fantástica para esses textos decorados que eram embutidos na cabeça dela. E ela tinha um guia, ou vários guias, que diziam para ela o que ela devia fazer para ir bem na vida. Desde que veio do kardecismo, os kardecistas, eles têm, dentre as doutrinas deles, uma delas que é não sair de casa sem consultar o seu guia, né? Ou através de um oráculo, ou de um pêndulo, ou de uma varinha mágica, ou de um livro, de alguma forma, ou de uma oração específica, ou de um ritual,
né? E ela tinha também. E eles diziam para ela: se você estudar a Bíblia, nós vamos matar seu irmão. Se você estudar sobre o sábado, ou se você quiser guardar o sábado com esse povo desse colégio, nós vamos matar você. E as chantagens espirituais eram muito grandes na cabeça dela, ela sofria muito. Essa menina, quando ia passar roupa, saía com os braços todos manchados, porque ela estava passando roupa e de repente o ferro saía da rota, vinha e machucava todo o braço dela. Essa menina tinha premonição. Eu estava no quarto com ela, assumi ali o papel de tentar ajudar como professora. O diretor pediu para que a gente fizesse uma reunião e encontrássemos um outro lugar para que ela fosse, mas não tinha jeito, ela já tinha 18 anos, nenhum orfanato iria recebê-la. E na época eu falei com o professor Roberto: se nós, como adventistas do sétimo dia, não pudermos fazer nada por essa moça, quem vai poder? Me dá uma chance. Me deixa fazer alguma coisa mais, me deixa andar uma milha mais, me deixa tentar pelo menos. Paguei um preço, não foi um preço pequeno, mas eu não me arrependi. Ela, com toda a problemática, com todos os desafios, ela me deixou um legado que ela nunca vai saber, que foi a experiência dela que me deu. Quer dizer, talvez a gente se encontre, né, e a gente possa conversar. Mas enfim, estava no quarto com ela e ela dizia: tem uma pessoa lá embaixo na escada querendo falar com você. E eu já estava cansada daquela história. Mas era um dom. O inimigo dá dons. Meu pai tem o dom de jogar e ganhar. Ele perde muito também, mas o inimigo só faz ele lembrar quando ele ganha. Então ele gasta muito com o jogo. O inimigo dá sonho para ele vai lá e joga naquilo que ele sonhou e ele ganha. E também avisa quando tem pessoas invejosas que estão desejando mal para ele, ou quando a pessoa vai morrer, ou quando não sei o quê. Ele tem premonições. Eu oro muito pela salvação do meu pai, muito, porque ele é uma pessoa que está ele é refém do inimigo com esse pseudodom. E essa minha aluna, a Maia, ela também era, é um nome fictício, ela também era refém do inimigo com esses pseudodons. E um deles tem alguém querendo falar com você em tal lugar. Essa pessoa está andando, está chegando perto de você. Ela vai subir as escadas, ela vai bater na porta. E nesse momento, alguém batia na porta. E antes de eu abrir a porta, ela dizia: e é fulana. E eu abri a porta e era fulana. Que baixaria, não? Fazer com um jovem, com uma criança isso. Ela pensava que ela estava sendo muito abençoada com esse dom. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. E todo dom tem um fim proveitoso e útil. Digam para mim, qual é o proveito e qual a utilidade de ter uma premonição dessa? A pessoa quer falar comigo? Ela que vem me procurar. Quando ela chegar perto de mim, eu vou conversar com ela, eu vou saber o que ela quer. Por que eu preciso saber antes? E se for a morte ainda, muito pior. Jesus, tire de mim toda e qualquer premonição a respeito de acidente. Ai, eu estava pressentindo que ia acontecer. Gente, isso não é de Deus de jeito nenhum. Só é do Senhor. Isso é um pseudodom para te deixar refém. Eu tenho um dom, porque eu tenho o dom dos sonhos. Que tipo de sonho? Se é um sonho para avisar que alguém está em grande dificuldade e que você pode ir lá para impedir o mal, maravilha. Pode ser de Deus, realmente. Pode ser. Né? Pode ser. Então eu peço a liberdade para vocês da última experiência, do último testemunho. Eu ainda era muito intemperante. Eu tinha 3 filhos pequenos. E o Senhor Deus me deu um sonho. Eu tive um sonho. E esse sonho foi recidivo várias vezes, na mesma semana. E eu fiquei muito atordoada com esse sonho. Nesse sonho, eu dirigia um caminhãozinho Volkswagen que a gente tinha vermelho, e eu não obedecia os sinais vermelhos dos semáforos. E eu tinha meus filhos atrás, principalmente meu filho mais velho, com uma roupinha moletom bem conhecida, que ele usava sempre, e ele estava lá em cima, e eu carregava pessoas, mas eu estava tão estressada com os meus horários, com as coisas que eu tinha que fazer, com as minhas lutas de mãe e com os afazeres da igreja e de casa e tudo, que eu não olhava o sinal vermelho. Olha que coisa horrível. E eu passava por cima das pessoas, e eu esmagava as pessoas, e o sangue das pessoas espargiam sobre o vidro do carro e sobre a roupa do meu filho especialmente. E fez um desenho de sangue. E aquilo me impressionou demais, e aquilo foram várias vezes. E eu não tinha a maturidade de perguntar: Senhor, é teu, vem de ti esse sonho? Ou é uma intemperança minha? Ou é um fruto
dos meus maus hábitos, né? Eu dormi muito agitado, ou é um fruto dos meus problemas atuais, eu dormi com a mente muito atribulada, então eu tive esse pesadelo. Eu não tinha essa maturidade. Eu não fui ensinada, isso não é ensinado para nós. Nem na escola, nem na casa, nem na igreja, em lugar nenhum. Não nos é ensinado a enfrentar os ardis de Satanás, assim de forma declarada. Então eu não perguntei. E chegou sábado, meu esposo não quis ir à igreja, ele estava muito aborrecido com uma situação, ele não queria nem que eu fosse. Eu insisti em ir, coloquei as minhas crianças e dos vizinhos e fui para a igreja para ficar até o JA. Moravam sempre no campo, então eu só ia voltar à noite para casa. E foi dando a hora do JA, meu filho não aparecia. Por quê? Porque eu tinha emprestado o carro para um missionário, também entre aspas, depois eu fiquei sabendo, né? Fazer uma visita missionária e ele não dirigia, e meu filho, apesar de só ter 12 anos, dirigia. É uma região rural, só 12 quilômetros até Munhoz? Quanto que era aquela quilometragem? Uns 12 quilômetros, mas eu não imaginei. 12 para ir, 12 para voltar, são 24, uma criança de 12 anos no volante, porque o missionário mesmo não ia dirigir, era um adulto, ia com o filho dele, meu filho, mas meu filho que ia dirigindo. E na hora que eu dei o sim, brilhou uma luz vermelha na minha cabeça. Não tá certo, vai atrás, impeça. Gente, mas eu tinha comido tanto, eu me lembro perfeitamente bem. Eu tinha comido tanto aquele almoço que a gente comeu fora, na casa daquela irmãzinha, eu comi carne, e estava muito bom aquele tempero. Para o meu paladar daquele tempo hoje, graças a Deus, eu não me seduzo mais com esse paladar. Em nome de Jesus, o Senhor me purificou com principalmente chá de cavalinha e um outro chá agora que depois eu vou dizer para vocês, que tira da vontade da gente de comer o que não deve. É muito bom. Limpa todos os metais pesados e os paladares estragados. Eu comi demais aquele dia. Eu não tive impulso, eu não tive iniciativa para levantar do banco onde eu estava e correr atrás do meu menino e falar, não, não vai. Eu não estou em paz com essa viagem. Por favor, não vão. Eu não tive coragem, nem força moral, nem física, nem espiritual de ir contra aquele missionário, entre aspas, lá, e meu filho e impedir aquilo. Resultado, eles não chegavam para a hora do JA de jeito nenhum, e quando apareceu um carro do lado oposto da porta da igreja, eu já sabia que era algum problema, porque eram visitas, estavam entrando do lado errado lá, não conheciam. As visitas trouxeram um dos rapazes que estava no carro, com a camisa do avesso, porque no direito estava muito suja, o olho todinho tomado de poeira, bem loirinho, o branco do olho não dá nem para ver, o cabelo loiro estava ruivo, da cor da blusa da irmã, e eu entendi na hora que havia tido um acidente. E eu falei, Marcos, tá tudo bem? E ele era gago, né? Tá. E eu falei, mas cadê os outros? Tá no hospital. E o carro? Tá lá, de roda pra cima. Eu falei, ai, agora. Olha aí o que deu a minha intemperança. Mas eu não tinha visto ainda o final da história. Quando eu fui ao hospital da cidade, a pessoa que veio se encontrar comigo para contar como foi o acidente, que era um missionário, a pessoa que foi dar o estudo bíblico, me pediu o carro emprestado e tal, a roupa dele tinha sangue, era o sangue do meu filho. E tinha o mesmo desenho que estava na roupa do meu filho naquele sonho. Aquilo para mim, assim, me prostrou demais, sabe? Porque eu nunca fui de dar importância a sonhos. Eu tenho um pai que sonha e joga no bicho. Então sonho para mim tinha uma conotação muito negativa, muito ligada com o mal. Mas o Senhor Deus fala que, especialmente nos últimos tempos, Ele vai realmente dar sonhos. Ele fala também por sonhos. E aí então eu aprendi que quando eu tiver um sonho significativo, que me deixou muito impressionada, ainda mais se ele foi repetitivo, a minha postura seria, Senhor, eu estou perturbada com esse sonho. Se é alguma coisa que o Senhor quer me avisar, porque o Senhor não dá sonhos aleatórios. O Senhor não dá um dom ou uma premonição para nada, só para dizer que eu tenho um dom. O Senhor sempre dá um dom para um fim útil e proveitoso. Por isso que nós, na nossa amada Igreja Adventista do Sétimo Dia, não temos a glossolalia ou o dom de línguas. No dia que for necessário, Deus pode te dar. Como deu para mim, na Suíça. Não falo alemão, mas eu conversei em alemão com várias pessoas. E uma russa, eu perguntei, você está me entendendo? Tudo o que você fala, o Espírito Santo me diz. O dom de línguas. Então, Senhor, eu não quero nenhum dom que não venha de Ti. Se vem do Senhor, o Senhor me diz, por favor, o Senhor me fala, em nome de Jesus, o Senhor me fala. E aí me fala o que eu tenho que fazer com esse sonho. Para não acontecer mais isso que aconteceu. Eu quase matei meu filho e outras pessoas juntas. O culpado era eu. Mas por que? Você que estava dirigindo? Não, eu que dei o carro. Eu era de maior e dei o carro para um de menor dirigir. Que loucura, né?
coisa horrível, eu tinha que ter pensado muito. Deus me avisou, mas eu não prestei atenção. Então, nada do inimigo, nenhuma premonição. Nem se ele quiser fazer você pensar que você tem um dom maravilhoso, e nem se você ganhar dinheiro com isso. Né? A mãe Joana lá sabe tudo, todas as coisas que você perdeu. Aí formam aquela fila na casa dela. Ai, eu perdi a minha bolsa, o meu relógio, o meu livro. Ah, meu filho, você lembra tal lugar que você foi? Pode ir lá que está lá. E vai lá e está lá. A mãe Joana não aceitou meu estudo bíblico. Não preciso estudar a Bíblia. Deus é comigo. Ele é tanto comigo, olha, que se todas essas pessoas que você está vendo aí, elas estão aqui para ouvir o que Deus tem para falar para elas através de mim. Eu já tenho Deus, eu já tenho Deus. Não preciso fazer estudo bíblico. Eu já tenho dom, eu já sou abençoado. Eu já recebi o batismo do Espírito Santo, eu já falo em línguas, eu não preciso de mais nada. Não é assim? Não é assim? Tem um jargão entre alguns pastores da nossa igreja, e eu preciso terminar esse módulo falando isso. Se o Espírito Santo não descer, a igreja não sobe. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Na minha amada igreja eu já ouvi. E eu comecei a imaginar que manifestações desse Espírito descendo ele está querendo dizer para a igreja. Que manifestações são essas? Então eu lembrei do fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí, não falou paciência. Não está bom? Tem que ter mais coisas? Tem. Se o Espírito não descer, a igreja não sobe. Sabe o que me pareceu? Uma introdução muito sutil da ideia de que se você não falar em línguas, se não tiver arroubos emocionais na igreja, a igreja não vai subir. E aí eu lembrei do pastor nesse último MV. Depois de um congresso que eles tiveram, ele falou que ficou pasmo, porque todos os representantes de todas as igrejas falaram em línguas. Quem esteve no congresso essa vez passada ouviu o pastor falando isso. Todos falaram em línguas. É uma reunião ecumênica, né? E deixa eu ver a outra situação, duas situações que o assustou, mas a que me mais marcou foi essa. Todos eles falaram em línguas e todos falando de união. Ah, a música. Todos cantavam a mesma música. Na nossa experiência agora em Manaus, na verdade foi Novo Airão, ficamos na selva e íamos para a cidade uma vez por semana. E eu ouvia no alto-falante do estádio de futebol da cidade, eu ouvia músicas que cantam dentro da nossa igreja. Músicas nossas, de alguns autores conhecidos nossos. Mas hinos ou corinhos? Ambos. Porque os hinos... Não do Inário. Não do Inário. Hinos assim, que tem letra mais... com começo, meio e fim, com mensagem, sabe? Mas são hinos que todos cantam e todos gostam e tem momentos muito emocionantes no meio da música. Worship. E as pessoas gostam muito, e elas cantam, e umas choram, e outras erguem o braço, e outras balançam, e todo mundo canta. Nossa, que legal! Aqui o pessoal deve ir bastante na igreja adventista, né? Não. São músicas que estão sendo introduzidas para fazer a união de todos. Foi essa a segunda preocupação do pastor. Era um encontro ecumênico no estádio. Assim, interdenominacional. Isso, na verdade, não era nem um encontro ecumênico. Era um dia de festa na cidade e eles colocaram essa música porque já era de domínio público. Todo mundo já cantava. Falei, nossa, e eu não gosto dessa música porque ela é muito emocionalista. Eu fico triste quando eu ouço essa música, tenho vontade de chorar. Mesmo que a letra não esteja falando nada de tristeza. A melodia dela é triste. Então, 2 pontos. Para unir a igreja. A música e o dom de línguas. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Nós precisamos saber o que é dele e o que não é dele. Precisamos saber o que é de um e o que é de outro, para que a gente possa fazer o discernimento, a separação entre o santo e o profano, o certo e o errado, o limpo e o imundo. Eu quero fazer um apelo a vocês no término desse segundo módulo. Eu sei que você tem experiências nessa área. Eu sei. Eu tenho certeza que você tem. E nós vamos poder conversar no decorrer desse curso. Você que fica aqui, eu quero conversar, eu quero conhecer a tua história, para a honra e glória de Deus. E você vai usar a tua história para poder desmascarar os ardis de Satanás para outros alunos, para outras pessoas que virão depois aprender com você.
o apelo que eu faço é, vamos dar um pente fino na nossa casa? Eu sei que vocês já são pessoas que já andaram a primeira milha, já subiram o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu não sei que nível vocês estão de conhecimento e prática da verdade presente. Mas vamos fazer, para a gente ter um aproveitamento bem prático desse tema, vamos fazer uma limpeza na nossa casa. Uma limpeza de tudo aquilo que você percebe, que você vê, que não é do Senhor, que não é sagrado que você tenha. Põe para fora e queima. Se é algo que alguém pode usar, doe, dê. Mas não fique com aquilo dentro da sua casa. Né? Eu quero o nome do casal, por favor, se vocês podemos falar o nome de vocês, vocês são muito abençoados. Deus deu um anjo para vocês. É a Alice e o Marcos. A Alice e o Marcos fizeram. Eles atenderam esse apelo. A Alice e o Marcos atenderam esse apelo. Se vocês me dizem que podemos ficar uns minutinhos a mais desse módulo, daqui a pouquinho ela pode contar como eles estão hoje nesse processo. Pode ser, Alice? Pode ser com vocês? Um pouquinho mais? Uns 5 minutos, talvez mais, para ela contar? Tá bem. Eu era recém-casada e já tinha um bebê. E meu marido sempre fez todos os meus desejos. Sempre. Não é perfeito porque nenhuma pessoa é perfeita. Mas tudo que eu pedi, ele sempre lutou por fazer. E a gente passou numa rua de Londrina, com o bebê nos braços, voltando da igreja, tinha um despacho, uma encruzilhada. E uma cesta. E eu, com esse meu gosto pelo artesanato, comentei, nossa, essa cesta é uma cesta bonita, uma cesta diferente. E meu jovem esposo, impetuoso, forte, que nada vence, quando as pessoas são jovens, elas acham que nada as vence, que elas podem tudo. Então foi lá e empurrou as outras coisas e derrubou o que tinha dentro da cesta e veio heroicamente e me deu a cesta. E eu peguei a cesta. E fiquei feliz com a cesta porque ela era bonita. E levei para casa. E meu bebê não tinha um ano ainda. E essa cesta andou comigo 16 anos. Onde eu me mudava, para onde eu ia, eu levava essa cesta. Por que eu levava? Porque eu não quebrava, não estragava. E aí, ia receber visita. Né? No tempo que eu ainda recebia visitas nos moldes natalinos, que hoje eu não faço mais isso, a última vez que eu fiz alguma coisa parecida com isso foi esse último Natal, para agradar filho. E eu não vou fazer mais, eu vou agradar meus filhos de outra forma, porque deu tudo errado e Deus me mostrou que não era fazer mais isso. Então eu ainda pendurei algumas coisas nas cores do Natal e tal. Né? Comprei cestas, porque eu queria cestas para pôr pinhas, para pôr uma coisa colorida, um outro, uma castanha, cestas para pôr na sala. Ele foi comigo, comprou cestas novas. Acabou todo aquele tempo, eu vou guardar as cestas agora. E aí, eu fui limpar a cesta, porque já tinha poeira de 15 dias, 20 dias, já tinha poeira dentro da trama da cestinha. Já tinha caído os lacinhos, já estava meio torta, alguns dentinhos meio quebrados. E a gente vivendo uma situação bastante complicada, desafios com filhos de adolescentes, os comuns e os incomuns. Deus pôs na minha mente a lembrança daquela cesta. Eu tive basicamente que inutilizar as cestas novinhas que eu tinha acabado de comprar. E aquela? Aquela quantos anos eu carrego? Deus, eu nunca precisei limpar esse objeto. 17 anos comigo. Pelo menos quantas mudanças? No mínimo umas 4, 5 mudanças, com tudo, com piano e tudo. Quando o piano vai, você mudou mesmo, né? Agora eu não estou tirando mais meu piano do lugar, senão ele não vai aguentar. Ele está lá. Meu piano criou raízes. Eu ainda não, mas o piano criou. A cesta não tem nem sujeira, nem poeira, nunca precisei limpar o negócio. Minha tia que trabalhava comigo, foi no começo do colégio, ela veio para me ajudar em casa enquanto eu lecionava parte do período no IES. Tia, por favor, pega essa cesta, coloca dentro de uma caixa e bota fogo para mim, por favor. Não jogue lá no lixo, porque as crianças da colônia, da fazenda, elas vão pegar. É uma cestinha bonita, parece nova, sempre nova. Queima, tia, por favor. Contei para ela e a procedência daquela cesta. E ela concordou e queimou a cesta. No dia que essa cesta foi queimada, meu marido não sabe disso. No nosso curso a gente tem informações inusitadas, inclusive para nós dois. Ele estava consertando alguma coisa com o capô do carro erguido. Estava muito difícil de consertar aquilo. A gente tem que dar conta de um monte de coisa quando você mora no campo e você é sozinho.
E você tem que saber um pouquinho de cada coisa. E não estava dando certo de consertar aquilo, ele estava aborrecido. E eu não sei o que foi que aconteceu, que ele bateu a cabeça na ponta daquele capô. E ele se segurou. E não falou nenhuma palavra torpe. E isso não era comum, desculpe. Mas a gente, e palavra torpe não é só palavrão. O puxa vida é uma palavra torpe. Como eu preciso me policiar para não falar, nossa, é uma palavra torpe. Ai, não. Aí não. Aí eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas são palavras levianas, torpes, que se você for procurar ali a origem, você vai ver que não deve fazer parte do seu vocabulário. Eu tive contato com uma grande escritora secular e ela ensina para os seus liderados: sejam impecáveis com a palavra. Quanto mais nós devemos ser impecáveis com a palavra. Não saiu aquela palavra torpe. E eu estava esperando a palavra torpe, porque aquilo doía no meu peito. Mas eram coisas que a gente não conseguia, não estava conseguindo vencer. Não saiu. Não sei o que foi que eu falei. E a resposta que ele me deu foi melhor ainda. Melhor do que não ter falado a palavra torpe. Eu sempre achei que eu tivesse no controle da minha vida. Você lembra disso, querido? Mas hoje, nesse momento, no momento que a cesta foi queimada, não é no dia, nesse momento eu estou vendo que eu não tenho controle nenhum. Que eu tenho que dar o controle da minha vida para Deus. Que é Ele que controla. Eu escutei aquilo. Meu Deus, que crescimento! Foi tão lindo quanto o meu quarto de hóspede que eu pude receber depois da hóspede. Eu não tinha esse privilégio. Eu tinha, mas não tinha. Eu estava amarrada. Eu estava amarrada com tantas coisas ali, né? Tantas coisas. Vamos fazer um pente fino em casa? Tudo. Pega as crianças. Roupa. Eu sei que vocês não compram roupa que tem caveirinha. Eu sei que vocês não compram roupa que tem inscrições com dizeres negativos. Né? Eu sei. Brinquedos. Dá uma olhada bem séria em todos os brinquedos. Eu não quero citar nomes de empresas que fazem brinquedos. Eu não quero citar. Não nesse momento. Mas você conhece a cara da boneca quando ela não teve uma intencionalidade positiva. Você conhece o corpo da boneca com uma intencionalidade maligna. Não compra para tua filha. Você conhece o carrinho com cara de monstro. Olha lá a empresa que fez. Né? A bicicleta ou o velocípede, ou mesmo a sandalinha da sua filha, ou a roupa que ela quer, ou a mochilinha da escola. O comércio está explorando muito isso. Que figura que tem naquela mochila? Quem é aquele cara? Quem que criou? Para que ele criou? Por que será que o inimigo quer que você leve aquilo para dentro da sua casa? Por que será? Me permita, a última, antes do testemunho dela. Tia, segura por favor a minha Barbie. Olha como é linda a minha Barbie. Essa eu vou ter que falar, né? De asas. Não dá para, é um híbrido, não dá para saber se é uma boneca, se é uma moça, se é uma modelo ou se é uma borboleta. Uma asa linda, brilhante. Um brinquedo bonito. Um rosto bonito. Mas um corpo sedutor e asas de borboleta. Eu vou no banheiro. A famosa fada. Eu vou no banheiro, tia, segura pra mim. Enroladinha num pano. Isso era na igreja, né? Na igreja. Levou na igreja. Os pais cristãos. Líderes na igreja. Enroladinha num pano como se fosse um bebê. A intenção da menina era muito boa. Talvez a dos pais também fosse. Ela ganhou depois, posteriormente, não dos pais, eu fiquei sabendo. E eu segurei aquela boneca. E ontem a Betsy, a anfitriã dessa casa, falou assim: puxa, mas a sua autoestima tá baixa quando você fala assim, né? Falei: pois é, amiga, eu vim desse desafio nesse Natal. Eu vim aqui para ser curada da minha autoestima, porque esse Natal foi difícil. Aí, naquele dia eu estava com a autoestima também, assim, com as minhas convicções meio ameaçadas. Eu peguei aquela boneca e falei: Senhor, será que tudo o que eu tenho estudado não passam de impressões, quem sabe muito a palavra correta. Precipitadas. Ou precipitadas, ou sentimentalistas, ou muito espiritualizadas da minha parte. Será? É uma boneca bonita. Mas, por favor, Deus, se tudo que o Senhor tem me mostrado das intencionalidades do maligno, dos ardis deles, inclusive com brinquedos, for verdade, eu não posso jogar por fora essa boneca. A menina acabou de ganhar, uma boneca nova.
É a minha aluninha da escola sabatina, ela vai voltar do banheiro agora e eu vou ter que entregar isso para ela. Mas se realmente isso aqui for trazer alguma vantagem do inimigo na vida dela, se isso aqui for fazer a minha aluninha ficar refém do inimigo, se for levar maldição para o quarto dela, para a vida dela, some com essa boneca, por favor, Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, faz isso para mim. Fiz essa oração. E tenho certeza absoluta que eu entreguei a boneca na mão da menina. Porque a minha vontade era jogar fora. Lembram? Mas eu não podia jogar. Seria falta de ética da minha parte. Eu entreguei a bonequinha. Sábado que vem, a minha aluninha. Tia, você viu a minha Barbie? Porque essa Barbie sumiu. Desde aquele dia que eu entrei no banheiro, ela desapareceu. Nunca mais eu vi. Ah, e agora era o momento de contar pra ela a história. Radassa, vem cá. Você quer saber de onde que vieram as Barbies? Ah, eu quero. 6 anos, né? Com a cabecinha, com um monte de ideias, muita vontade de aprender, uma fita nova, tudo que se ensina guarda. Contei a origem da Barbie e chamei a mamãe e contei. A mamãe me ouviu. Vou colocar tudo num saco. E o que eu faço? É muita. Olha, se tiver com dó de jogar fora e pôr no lixo ou queimar, não dá pra ninguém, tá? Porque o que não é bom pra você, porque vai trazer o inimigo pra tua casa, não é bom pros outros. Se você ainda não tiver com o coração completamente aberto pra isso, foi a vovó que deu, foi o vovô, foi sei lá quem, põe num saco, pelo menos tira do quarto, em nome de Jesus. Tira do quarto. Seu filho pode ficar doente com qualquer objeto familiar do maligno dentro da sua casa. Tira do quarto. Põe lá fora num saco. Um dia que você tiver um pouquinho mais forte, você queima tudo isso. Dá finícia, põe no lixo, como eu já fiz várias vezes com as bonecas das minhas sobrinhas, que elas nem se dão conta, porque ganham demais. Queridos, a batalha é renhida e é desigual. Nós não temos forças e nem estratégias. Um inimigo que você não conhece a estratégia é um inimigo que te vence. Então, em nome de Jesus, tudo que você sabe, vamos tirar. E tudo aquilo que você não sabe, mas suspeita, pergunta para Deus, Ele vai contar para você. Dessa parte que você falou para jogar as coisas fora, e se tiver na dúvida, pergunta para Deus. Sim. A Beatriz tem uma filosofia que eu acho interessante. Ela fala assim, ó, mãe, eu tô na dúvida, então vamos jogar fora. Na dúvida, joga fora. Muito bom. Não mexe tanto para fazer um livro. É a parte que a irmã citou no sonho, que eu achei bastante interessante. A gente morava num terreno que era um lote quadrado, que é um lote de contra-esquina, e no fundo dele tinha um barracão. E na quina de trás não dava para ver nada do lote. E nesse sonho, eu vinha caminhando assim pelo fundo do lote, e na curvinha ali da quina, aí tinha um anjo, ele era bem grande, estava com asa, e eu passei na frente dele, eu passei assim admirando, talvez tivesse uns 3 metros de altura, e eu admirando aquele anjo bem forte e com a espada embanhada. E eu fiquei impressionado com a espada dele. Eu fiquei pensando, puxa vida, na altura dessa do campeonato, Jesus está às portas já para voltar, e esse anjo, o que ele está fazendo com a espada embanhada? E aí eu passei na frente dele assim, fiquei do lado dele assim, à direita dele. Eu não lembro se eu peguei na mão dele ou se ele pegou na minha mão. Eu sei que quando pegou na mão, a gente estava numa parte do lote que não dava para ver nada do lote. Mas quando pegou na mão, quando ele pegou na minha mão, aí eu consegui ver de todos os ângulos do lote. Tanto por dentro da casa quanto por fora ao mesmo tempo. É uma coisa assim que só no sonho que eu consegui ver isso. Não tem como. Mas eu consegui ver de todas as formas. E aí, o anjo não precisou falar nada comigo. Eu entendi por que a espada estava embanhada. Porque essa é uma obra que a gente tem que fazer. Ele vai estar do nosso lado, sim. Para nos ajudar, para nos proteger, para fazer de tudo. Mas essa é uma obra que a gente tem que fazer. Então, esse apelo que a irmã fez, ele vem muito a calhar com o nosso tempo. Porque isso traz pureza para o nosso lar. E mesmo com muita dificuldade, a gente precisa atender esse apelo. Eu venho de uma família que, por parte do pai, metade da família é espírita, por parte da minha mãe,
90% é católico, acho que 5% é evangélico, os outros 5% espírita também. Então, é muito custoso. A gente traz essa herança espiritual. E nessa casa que a gente morou 8 anos, antes da gente morar, morava uma família e eles tinham possessões demoníacas direto. E depois que a gente veio a saber disso, por causa do vigia ou da rua, que ficava vigiando na rua, ele ficava sabendo. Então aí eu comecei a compreender por que era tão fácil a gente ficar acumulando coisas que realmente não estava usando, não tinha utilidade e a gente não queria utilizar aquelas coisas. Tem uma intencionalidade por trás disso. É, uma intencionalidade. A gente ficava pensando, não, puxa vida, isso aqui vai ser útil para tal coisa. Mas para ele ser útil eu preciso conseguir tal coisa. E nunca consegue essa tal coisa. Para juntar com aquilo dali e somar e dar alguma coisa. O inimigo tem uma intencionalidade. Então assim, a gente ficava acumulando esse tanto de coisa. E mesmo hoje ainda tem coisas que ainda precisam ser jogadas fora ainda. Precisa ser doado algumas coisas que a gente não está usando. Pode ter utilidade, mas a gente não está utilizando. E eu percebi também nesses 2 anos que a gente está aqui no campo, que lá, nós vamos no campo sim, vamos morar no campo, o certo é isso, vai ser muito bom para nós. E eu comecei a guardar coisas, acumular coisas que seriam úteis para a gente aqui na roça. Fazer provisão. Fazer provisão. E acaba que não tem utilidade, nada daquilo que eu pensei que ia ser útil está sendo útil para a gente. E outras coisas que a gente nem pensou, é isso que está fazendo falta para a gente, é isso que seria útil se a gente tivesse talvez trazido, mas realmente é uma escola. E eu estou contando isso aqui só para fortalecer mesmo que o apelo que a irmã fez, e eu quero dizer que eu sou o primeiro dessa fila para poder, principalmente durante esse período desse curso, eu vou estar enganjado nessa tarefa de poder estar continuando a limpeza que ficou parada um tempo aí. Que precisa ser resolvido isso. Muito bem, muito obrigada. Só mais uma coisa que eu quero dizer também, irmã, que até ontem, até hoje de manhã, eu estava muito ansioso para poder fazer esse curso. Agradecer, né, a vocês pela oportunidade que vocês estão nos dando de poder estar aprendendo. Estava muito ansioso mesmo, desde a primeira vez que a gente conversou lá no Congresso MV. E eu fiquei muito ansioso para poder aprender ter um pouquinho, né, dos seus conhecimentos para estar ajudando a gente. Que é muito bom isso daí e me interessa muito. Eu já estou pesquisando nessa área desde 2002. Então tem uma jornada por trás disso. Eu já passei por muitas coisas. Nunca tinha visto esse livro, essa apostila. Já estudei materiais que o autor cita nesse livro. De lá de Loma Linda, de outras pessoas influentes nessa área. Mas realmente essa apostila é muito boa. Muito boa mesmo. Tem razão de eles ter deixado só para os obreiros, né, só para os pastores, porque é só para a nata mesmo. A gente está tendo um privilégio muito grande de estar absorvendo esse conhecimento, porque realmente é muito sutil todas essas áreas, né, da medicina alternativa. Eu agradecer muito de coração mesmo por ter aceitado esse convite de estar aqui ajudando a gente. Nós que agradecemos. Não teve nenhuma intencionalidade da minha parte encontrar esse casal aqui. Aliás, eu tinha até esquecido esse sonho, eu não sabia como é que eu ia falar, né? E quando eles chegaram, agora confirmou, eu tenho que falar mesmo. Você conta para nós um pouco. Esse sonho foi antes do MV, se não me engano, abril de 2015. Foi pouco tempo antes. A gente estava muito embolado a nossa situação na cidade. E a gente estava orando para o Senhor, dá um livramento, dá um norte. E a minha irmã tinha participado do MV. E ela voltou maravilhada, falando que tinha que mudar para o campo e outras transformações que ela aprendeu no MV. Algumas me assustavam, eu falava, gente, Clarice, você está ficando louca. E por outro lado, ela falava com tanta propriedade da mudança do campo, que a gente precisava de mudar para o campo. Eu comecei a sentir necessidade de mudar, até porque a nossa vida na cidade não estava nada boa, não estava muito agradável. E nós começamos a orar, porque a gente queria mudar para o campo. Só que a gente não tinha condições, a gente estava muito embolado no sistema. Só a mensalidade da escola que os meninos trabalhavam, que os meninos estudavam, já estava assim, levando quase todo o pagamento, ainda tinha material, que, se não me engano, eram R$ 2.500 de material.
a mensalidade ficava por volta de 900 todo mês. Então eu trabalhava para pagar a mensalidade e ainda tinha transporte. A gente estava muito embolado, não sobrava dinheiro, não tinha condições de a gente mudar. E nós começamos a orar e pedir a Deus. E a gente nunca ganhou muito. Nós começamos a orar e pedir a Deus. E quando ele recebeu esse sonho, se fosse eu, seria uma coisa normal, porque eu sempre tenho muita frequência, eu sonho com coisas que vão acontecer, e eu acordo de madrugada e oro pelas pessoas, e as pessoas estavam precisando. Então isso para mim é normal. Agora ele nunca sonha, e quando ele sonha, ele esquece no dia seguinte que sonhou. E esse ele não esqueceu. E esse ele não esqueceu. E o anjo, ele falava assim, olha, Deus me mandou aqui porque vocês estão orando porque querem ir para o campo. Vocês querem realmente ir? E aí o Marcos, queremos. Ele, não, então Deus mandou uma tarefa. E quando vocês terminarem, ele vai abrir as portas. E a tarefa era essa. E aí eu falei, não, então nem vou pro MV não, já sei o que fazer, vamos limpar. Ele, não, você vai, eu quero que você vá. E a gente orando, não tínhamos o dinheiro para ir pro MV. E ele conseguiu pegar um serviço, uma obra na época de eletricidade, né, que você estava trabalhando. Ele pegou uma obra e ele recebeu mais ou menos o valor que precisava para a inscrição e para o transporte. E aí eu fui com o Fernandinho, na época ele tinha acho que 1 ano e meio, ele era bem pequenininho. E eu voltei do MV maravilhado. Marcos, agora que a gente tem que limpar mesmo, precisamos mudar para o campo, temos que fazer isso, aquilo. E ele, então vamos fazer. E aí a gente já começou a fazer as mudanças necessárias. E começamos, gente, foram muitos meses. Desde abril eu já cheguei, a gente já foi praticando, né? E limpando a casa até o final do ano. E a gente conseguiu uma casa aqui. Depois, quando finalmente a gente terminou de jogar fora tudo que estava ao nosso alcance, tudo que a gente achava que era para jogar, Deus abriu as portas de uma casinha. E nós conseguimos... não foi um aluguel, não foi isso. A casa foi cedida para a gente. O proprietário deixou a gente morar sem precisar de pagar o aluguel. Só que a gente não tinha condição de pagar o caminhão da mudança, porque ele recebia e aí aparecia contas e mais contas para pagar. E eu falei, não, Marcos, vamos orar, vamos marcar a mudança e vamos. E a gente marcou. E até o dia da mudança eu não tinha dinheiro. A mudança seria no domingo e eu paguei R$700, o moço cobrou 1.000 e ficou R$300 pela fé. E eu, Senhor, por favor, socorre, a gente não conseguiu os R$300. E aí eu combinei com o moço da mudança, olha, se eu não te pagar na sexta-feira antes do pôr do sol, eu vou te pagar no sábado depois do pôr do sol, porque nós somos adventistas e no sábado nós não pagamos, e tudo bem. E deu a sexta-feira, até então eu não tinha dinheiro, deu o sábado, eu sem o dinheiro, falei, Senhor, como que eu vou fazer? E eu passei o sábado assim, naquela luta. Meu pai, vou ter que cancelar essa mudança, o caminhão já estava carregado. E aí no horário do pôr do sol, eu recebi um telefonema. Deu o pôr do sol, eu recebi esse telefonema. E eu estava no telefone e o moço do caminhão ligou no telefone da minha mãe no fixo. E eu, meu pai, agora como que eu vou falar com ele que eu não tenho dinheiro? Aí eu falei com meu pai, fala com ele que eu ligo para ele daqui 1 minuto que eu estou no telefone. Aí eu terminei de conversar e Deus proveu o restinho do dinheiro da mudança naquele minuto. Aí eu fui, assim, Deus foi honrado em todas as coisas, dirigiu todos os passos. E aí nós mudamos para a casinha que era bem pequenininha, mas foi um paraíso para a gente, cheio de dificuldades. E continuamos. Na mudança, na hora que você vai tirar as coisas de caixa, a gente começou a perceber coisas ainda que, isso aqui também pode ir. E continuamos jogando fora, e conseguimos uma outra casinha maior do que a primeira. E mudamos, já estamos na segunda casinha, mas a gente ainda sente que tem coisas para jogar fora, porque se não tivesse, nós estaríamos na nossa casinha. Eu creio que Deus, Ele tem uma casinha, uma terrinha reservada para nós. Amém. E está tudo, sim, congelado. E eu acredito que é porque ainda tem coisa que nós não podemos levar para a terra prometida. Né? Ainda tem bênçãos que precisam o caminho ser preparado, né, para chegar. E eu fico pensando que talvez esse tipo de coisa que a gente precisa jogar fora seja algo com valor espiritual agregado nele. Quando o tipo desse velocípede que você falou que pedalava sozinho, não tem nada se movendo sozinho lá em casa. Mas eu acredito que tem algum objeto lá, alguma coisa lá que tem esse peso espiritual. Precisa fazer uma limpeza. E uma outra coisa interessante, que uns 10 dias depois que eu tive esse sonho, que a gente já tinha começado a pegar as coisas, colocar para fora, colocar no meio do quintal, tinha um quintalzão grande lá, e a gente tinha feito uma montanha de coisa lá que era para colocar fogo, para queimar, porque vamos juntar tudo para queimar, para ver o que vai acontecer aqui. Aí foi
Uns 10 dias depois eu tinha falado com ela, Alice, esse carro que está aqui parado aqui na garagem, era um carro velho que a gente não estava usando ele, a gente tinha um outro. E eu falei com ela, eu vou ver se eu vou numa agência, eu ver se eu vou em algum lugar para poder vender esse carro, ver se alguém me compra esse carro aqui. E eu tinha só pensado, só planejado em ir em alguma agência. Tinha algumas agências lá, em algumas cidades próximas lá que vendia carros mais antigos, mais velhos. Né? E aí eu pensei em ir, mas não tive tempo de ir. E uns 10 dias mais ou menos depois, aí eu sonhei de novo e veio um corretor, como fala? Um vendedor de carro. Como se eu tivesse ido na agência e esse vendedor veio na minha casa para ver o carro, para poder comprar, para poder levar para a agência. Seria esse o contexto. E ele entrou, eu recebi, só que daí era uma pessoa um pouco mais baixa que eu e um pouco gordinho. Aí ele foi entrando e estava lá no meio do quintal aquela montanha de coisas que era para jogar fora, que era para queimar. E quando ele chegou perto dali, ele parou e começou a falar, queima tudo, queima tudo, queima tudo. Ele fechou o olho assim um pouco, assim, queima tudo, queima tudo. E eu percebi que estava voando um beija-flor de um lado para o outro do lote. E esse beija-flor, na hora que ele começou a falar, ele paralisou no ar. Aí quando ele paralisou, eu acordei. Aí eu acordei e fiquei impressionado com esse sonho. Aí dormi, mas um pouquinho de horário de acordar, aí eu fui contar para Alice o sonho. Eu falei, olha, e o rosto era semelhante, o aspecto dele era semelhante ao do anjo, só que totalmente humano. Sim. Com roupa normal. E aí eu fui e disse para Alice, eu acho que o negócio é para valer mesmo, acho que nós estamos muito devagar. Está confirmado, né? Está confirmado, acho que o anjo vem cá de novo, viu? Porque, pelo que me falou nesse sonho, era para acelerar o processo. Então, mais uma vez, né, vamos aproveitar nesse ensejo, esse apelo, esse convite, né, para a gente, todos nós, deixar a casa bem limpinha e bem organizada, deixar só coisas que realmente a gente está usando nesse momento, deixar aqui essa provisão para o futuro, né, que o Eterno faça por nós. A gente nem sabe o que a gente vai passar, o que nos espera, o que Deus vai nos escolher para o futuro. Deus tem mais pressa que nós. É verdade. Por isso ele tem se manifestado na nossa vida de forma tão maravilhosa. Nós também fomos um casal beneficiado pelo sonho deles, porque quando eles contaram, a gente também tinha conhecido eles lá no congresso e a gente ainda não tinha mudado para o campo. E a gente aproveitou para fazer um pente fino também. A gente fez um pente fino na nossa casa e aí Deus também abriu as portas e a gente mudou para o campo na mesma época. Andamos juntos. O que você quer que Deus faça na sua vida? O que quereis que eu vos faça? É a pergunta de Jesus para nós hoje. Então você já sabe um dos caminhos. Separai-vos. Não toqueis nada imundo. Né? Ficais em guarda e atentos, que amanhã o Senhor Deus fará maravilhas entre nós. O que é que você quer que Deus faça na sua vida? E a pergunta para mim também. Que o Senhor Deus de misericórdia nos abençoe ao sairmos daqui, para o nosso pequeno intervalo, e a termos já um plano estratégico para fazer frente a todo esse plano do inimigo contra nós. Porque nós queremos tudo de Deus e nada com ele. Que o Senhor Deus nos abençoe e muito obrigada pelos momentos e pelos testemunhos até agora. Vamos orar? Quando nós nos ajoelhamos, não fica nenhum anjo mau ao nosso lado. Porque se tem algo que o inimigo não sabe fazer é se prostrar diante do Deus Criador do Universo. Ele não sabe. E as duas linguagens que ele simplesmente não entende e não pode ir contra é o amor e a adoração ao nosso Deus de joelhos. Querido Pai, é tão bom saber disso, Deus Todo-Poderoso, quanto o Senhor olha lá do céu e não somente olha, mas vem estar tão perto de nós e nos livrar das estratégias, das chantagens espirituais desse mundo tenebroso. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelos testemunhos, pela sua manifestação na nossa vida.
Por favor, continua, Senhor, fazendo a tua obra maravilhosa, individual, especial, particular, sensível e poderosa em cada vida aqui, cada criancinha, desde a menor até a mais velha, cada pessoa, desde a mais nova até a mais experiente, os donos dessa casa, as pessoas que viajaram para vir, aqueles que não puderam vir, cada um que se inscreveu nesse curso. Por favor, Senhor, que tudo que o Senhor quer nos ensinar, que nós tenhamos o coração aberto para aprender. Traga-nos de volta para ouvir um pouco mais ainda hoje, nessa tarde. E dá-nos, Senhor, a certeza da tua aprovação, o teu sorriso, o teu abraço e a tua paz. Em nome, por amor de Jesus.